amigas e seguidores em todas as redes sociais. Estamos aqui na véspera de mais um Atlético versus Cruzeiro e desta vez na Arena do Galo. E o senhor que está do outro lado da telinha, a senhora que está do outro lado da telinha e que gosta de futebol, já ouviu falar em posições irmãs? Sim, no futebol existe posições irmãs. Vamos dar exatamente esta informação aos senhores que não tomaram conhecimento ainda dentro do futebol. Mas antes, queria lhes pedir, inscrevam-se, deem o like, porque aqui é o Levi Lafetar, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol. General manager de futebol, que trabalhou quase 40 anos nos bastidores do futebol. E o que são posições gêmeas? É exatamente o lateral esquerdo, que é defensivo, que pode jogar como zagueiro pela esquerda. O lateral direito, que é defensivo, ele pode jogar como zagueiro pela direita. Não há diferença, nenhuma diferença. O que o treinador tem que tomar cuidado é exatamente com o cabeça de área, que nós chamamos, que é o primeiro volante. Ele tem que ser aquele jogador que saiba cobrir na hora que o zagueiro sair e ele vem e faz a cobertura. E o segundo meio-campista vai para a cabeça de área. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Sampaoli ganha 2 milhões de reais por mês. É o segundo salário do país. Ele só fica atrás exatamente do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Então eu não entendo por que esta preocupação, essa vontade de transmitir para o torcedor um lado negativo, que o Galo não tem como jogar com 11 e enfrentar o Cruzeiro. Agora, o que atrapalha, desculpa eu repetir mais uma vez aqui, o que atrapalha o futebol mineiro é que aqui só tem uma emissora que fala sobre futebol. E essa emissora tem 5, 6 programas que repetem a mesma coisa. E esses programas, inclusive, estão no YouTube, e que a hora que o senhor quiser, o senhor vai lá, liga, está lá o comentarista, entre aspas, falando as mesmas coisas que falam em todos os programas. E nenhum tem base, nenhum tem fundamento para falar sobre futebol. Porque para ter fundamento e para falar sobre futebol, tem que ter vivido o futebol. Nenhum deles tem. E só querem likes. E o torcedor mineiro não tem uma outra opção, porque o eixo Rio-São Paulo não comenta o futebol mineiro. É somente esta empresa que está não só no rádio, como também no YouTube. Então fica aquela, olha, o problema era não sei o quê, será que vai dar? Quer dizer, colocando minhoca na cabeça do torcedor, porque o torcedor não tem uma outra emissora
para mostrar realmente o que o futebol tem opções. E ainda mais, o Sampaoli ganha 2 milhões de reais por mês. Então ele tem a obrigação de saber mais do que eu. Mais do que eu. E quem é Sampaoli? O senhor nunca entrou no Google para saber quem é Sampaoli? Então eu vou uma dicasinha. Sampaoli, inclusive, ganha 2 milhões de reais, o Cuca ganhava 800 mil reais. E o Milito ganhava menos do que o Cuca. E ainda esta mesma emissora continua malhando o Milito que com um elenco fraco chegou a vice-campeão da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil. Então isso só vem prejudicar, porque o torcedor ele fica preocupado, porque não tem outro para ouvir, outro programa para ouvir. Porque, repito, o eixo Rio-São Paulo não dá bola para o futebol mineiro. Pelo contrário, eles querem que tudo seja vencido lá no eixo Rio-São Paulo. Então, o Sampaoli, nessa carreira que ele tem, ganhou o quê? Ganhou a Copa América em 2015, nós estamos em 2025. Depois ganhou o Campeonato Mineiro de 2020. E aí ficou lá pelo Chile ganhando aqueles torneiozinhos. Esteve no Galo, deu uma banana para o Galo, foi para a França, ficou lá um período, não ganhou nada, pelo contrário, foi mandado embora. E aí, agora fica essa emissora ajudando indiretamente São Paulo, como se ele não tivesse a obrigação de resolver o problema, que é o problema dele. Todos nós temos problemas, todo dia o senhor ou a senhora tem problemas. E se o Sampaoli não sabe o que são posições irmãs, está aí para que ele saiba. Ele pode colocar muito bem, o Saravia com o Juan, ele pode botar muito bem Saravia com o Caio Paulista, ele pode muito bem colocar o Saraiva com o Fausto Vera, e tem o Natanael que joga de lateral, que também é um bom marcador. Então o futebol não foi feito somente por 11 não, e tem mais. O jogador de futebol, quando assina um contrato, lá no contrato não está dizendo que ele tem que jogar somente de camisa 9, somente de camisa 8, somente de camisa 11, não. Se o treinador falar, olha, você vai jogar lá, o Hulk, vai lá jogar de quarto zagueiro, o Hulk vai jogar de quarto zagueiro. Agora, se ele vai desenvolver um futebol bom ou não, é outra coisa. Por isso que o treinador tem que entender que existem aquelas posições que são parecidas. Por exemplo, eu gostaria de ver o Caio Paulista jogar como quarto zagueiro. Eu gostaria, porque ele é duro na marcação, bom pelo alto, sabe sair jogando. Então, o que é que a emissora está querendo preparar para pós-jogo, se acontecer uma derrota? Ora, com o clube, com o time completo, o Galo perdeu 2 vezes para o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Galo perdeu 2 vezes. Então, por que esse chororô, essas desculpas antecipadas? Não, 11 contra 11, vamos para dentro de campo. Vamos para dentro de campo, que os jogadores vão cumprir a missão. Agora, tem que ter um planejamento. Agora, não é ficar botando desculpas para quem ganha 2 milhões de reais por mês, não. Isso não é justo. Isso aí é um assunto que não deveria nem ser motivo para programas e mais programas e mais programas. E o interessante é que aqueles que pegam o microfone para exatamente aterrorizar, isso é terror.
ao torcedor, nunca chutou uma bola. Nunca. Nunca chutou uma bola. E fala com a maior, assim, imponência, como se fosse realmente um grande conhecedor de futebol. Temos que acabar com isso. E temos que acabar torcendo para que realmente seja inaugurada a nova emissora em Minas Gerais, que aí nós vamos ter mais opções sobre comentários. Porque a coisa que está tão boa para essa única empresa de rádio, que já tem programas que a gente ficava assistindo 1 hora, agora não, assiste 2 horas, as mesmas respostas que eles dão para aquele que está assistindo, a mesma coisa, os mesmos comentários, as mesmas notícias que vêm dos treinamentos, e quem vai também no treinamento tem que sempre estar dando um pitaco e colocando sempre uma pimentinha para poder o quê? Impressionar o torcedor. Impressionar o torcedor. Então o torcedor já chega no estádio já com uma má impressão, quando na verdade não deveria nem tocar nisso. Esse é um assunto que é do senhor Jorge Sampaoli. E ele tem sim que montar uma equipe para vencer o Cruzeiro, como tem que vencer o Flamengo, como tem que vencer o Palmeiras. Não é agora ficar emissora dando desculpas para o São Paulo. O São Paulo está tendo dor de cabeça. O São Paulo não está tendo dor de cabeça nenhuma, não. Ele tem obrigação. Coloca o time, mostra o jogador vai lá e vai jogar como ele gosta de jogar, mas sendo bem orientado. Então é isso aí, meus amigos. É isso aí que eu queria dizer. São Paulo quer que tenha obrigação, e não aquele que fica atrás do microfone dando pitaco para impressionar. E há momentos que até fica debochando de certos jogadores quando não deveria. O jogador está contratado, tem que ser respeitado. E meus amigos, é lamentável que eu tenha que, aqui numa véspera de um jogo tão importante, falar com os senhores e as senhoras exatamente sobre esse problema. Esse problema não nosso. Esse é o problema que exatamente aqueles comunicadores, entre aspas, ficam colocando na cabeça do torcedor, que às vezes somente torce e não entende muito de futebol. Então aí fica aquele lenga-lenga e já vai para dentro do estádio com pensamento negativo, porque não tem o zagueiro tal. Certo? Então é isso aí, meus amigos. Vamos torcer muito, mas com pensamento positivo. Os jogadores que serão escalados vão dar conta do recado. O Cruzeiro não é esse bicho papão, O São Paulo simplesmente tem que ter a humildade de marcar os pontos principais do Cruzeiro, que estão aí à frente de todos. Basta querer, e não querer jogar um futebol diferente, um futebol como se estivesse liderando a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem vos falou? Mais uma vez, Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol. Aqui abaixo está o meu link. Antes de dar o like, antes de se inscrever, veja o meu link. Eu trabalhei muitos anos no futebol, fui campeão por onde passei. É só olhar aqui. Então eu estou aqui para dizer, o elenco do Galo é bom. O que precisa é o treinador de futebol se conscientizar disto e não ficar dependendo de emissora de rádio ou então de canal
em outubro, para poder deixar já uma desculpa para pós-jogo. Vamos à vitória! Vamos à vitória! Aqui é Galo!